Graças a Deus, amém, irmãos? Cumprimento a todos com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém, irmãos. Aleluias. Vamos ficar de pé, vamos dar início à palavra nessa noite. Obrigado. Vamos ficar de pé, vamos ler a palavra inicial. O nosso tema dessa noite, nós vamos dar continuidade ao que nós vemos ensinando no começo do ano de 2018. Então vamos dar mais continuidade. Essa série sobre metanoia, sobre o arrependimento da nova aliança, nós já estamos chegando no fim dela. E quando terminar essa série de mensagens, irmãos, nós vamos entrar em outra série muito importante para a nossa vida espiritual. Graças a Deus. O tema da mensagem está lá em João. Eu gostaria que a igreja abrisse sua Bíblia aí. João capítulo 3. Então você que está nos assistindo aí pelo canal, abra sua Bíblia também lá. Vamos ler junto. João capítulo 3. O livro histórico de João. Vamos ler, irmãos. Falar sobre o reino de Deus, falar sobre metanoia e não falar sobre essa passagem é praticamente você nadou e morreu na praia. Porque essa mensagem aqui, irmãos, essa passagem que Cristo fala aqui com o Nicodemos, ela explana muito sobre esse assunto do reino de Deus. Então precisamos nós falar um pouco sobre isso aqui também. Vai ficar mais fácil da igreja entender. Amém, irmãos? Vamos ler lá. João capítulo 3. Eu gostaria de ler com os irmãos aí o versículo 3. João capítulo 3, verso 3. Vocês que estão aqui no templo sede, nós vamos usar o telão, irmãos. Mas como tem outro público nos assistindo, irmãos, eu vou postar aqui embaixo os versículos. Eu vou postar aqui também o contexto histórico para vocês que estão nos assistindo acompanhar em casa. Mas vamos ler aqui, João capítulo 3, o verso 3. Lê comigo aí, irmãos, você que encontrou aí. Lê comigo aqui. Amém. Então, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas olha só o que Jesus falou também. Versículo 5, no capítulo 3. Amém, irmãos. Então, Jesus disse: se não nascer da água, se não nascer do Espírito, não entrará no reino de Deus. Mas nós vimos aqui, não vê o reino, não vai ver o reino e também não vai entrar no reino. Duas teses, a pessoa não vai conseguir ver o reino. Se não nascer de novo, ela não vê. E se não nascer da água e do Espírito, ela também não vai entrar no reino dos céus, no reino de Deus. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos aí. Pai celestial, Pai amado, muito obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de poder ministrar a Tua palavra, de poder ministrar o Evangelho da graça, o Evangelho que nos salvou, esse Evangelho que nos justificou. Pai celestial, fica com a Tua igreja, abra o entendimento. Espírito Santo, mostra a verdade, mostra a justiça, Pai, que eles venham sair daqui com o coração cheio da presença, cheio do poder da palavra, porque a palavra nos salva, a palavra nos limpa, a palavra nos liberta, meu Deus. Espírito Santo, fica com a Tua igreja nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Podeis assentar, irmãos? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse aqui, abençoados, nós que estamos crescendo em graça, nós que somos o povo da aliança, povo abençoado em Cristo, Jesus disse que ninguém poderá ver o reino de Deus. Ele disse: se não nascer de novo, você não vai ver. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus.
Mas, presbítero, o que é o reino de Deus? Irmãos, eu quero que a igreja dobre a sua atenção. Você que está nos assistindo também, vamos entender uma coisa. O reino de Deus não é o céu. Amém? Vamos entender uma coisa, irmãos. Quando Jesus estava falando para Nicodemos, ele falou: se não nascer da água, se não nascer do Espírito, você não vai entrar no reino de Deus. Presbítero, mas eu passei a vida toda pensando que o reino de Deus é o céu. Hoje nós vamos ver, irmãos, você já está aqui no templo sede, você já sabe que o reino de Deus não é o céu. Mas como tem as pessoas que nos assistem pelo canal, ainda tem pessoas com dúvida, que as pessoas não estão ouvindo esse evangelho da graça, irmãos. Aqui não, na igreja o povo já conhece, o povo já entende, o povo já sabe, já estão crescendo em um conhecimento. Nós aqui já estamos crescendo na verdade, nós já estamos crescendo nas palavras. Mas tem pessoas ainda que não estão entendendo. Então vamos explicar isso aqui. O reino de Deus não é o céu. Mas o que é o reino de Deus, irmãos? O reino de Deus, queridos, é a justiça. Jesus estava falando para Nicodemos: se você não nascer de novo, você não vai ver a justiça. Se você não nascer de novo, você não vai entrar no reino de Deus. O reino de Deus é a justiça. O reino de Deus é a sua moradia. O reino de Deus é o seu lugar em Cristo. Isso é o reino de Deus. É o seu lugar em Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em Romanos, eu vou postar aqui embaixo, irmãos, para vocês que estão nos assistindo, mas a nossa igreja já sabe. Romanos capítulo 14, verso 17, a Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é a justiça. Romanos 14, verso 17. Então o reino de Deus não é o céu, é a justiça, abençoados. Nós temos que entender que o reino de Deus é a nossa morada. O reino de Deus é o seu lugar em Cristo. Você já notou, nós que estamos aqui nessa noite, você já notou, irmãos, quando você estuda o Evangelho, você já notou que tudo agora é em Cristo? Já percebeu? Você é curado em Cristo. Você é abençoado em Cristo. Você é justo em Cristo. Na nova aliança, no Evangelho, tudo é em Cristo. Você já percebeu isso? Um dia eu estava estudando a Bíblia e fiquei: como é que pode? Agora tudo é em Cristo? O Espírito Santo nos revela, irmão, quando você começa a estudar a palavra. Você é curado em Cristo. Pelas suas pisaduras nós fomos curados. Você é curado em Cristo. A sua cura está em Cristo. Você é justo em Cristo. Segundo Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado se tornou pecado para que você fosse justo. Mas é em Cristo. Você é salvo em Cristo. Então na nova aliança, no novo concerto, tudo é em Cristo. Depois da cruz, tudo é em Cristo. Mas antes da cruz não era assim. Antes da cruz não era dessa forma. As pessoas buscavam ser curadas. As pessoas buscavam ser justas. As pessoas buscavam ter um posicionamento correto perante Deus. Isso é antes da cruz. Mas você já viu que isso não mudou nada? Você viu que debaixo do sol nada é novo? Só mudou os personagens. Se era José, agora é a Maria. Se é Abraão, se é Isaías, se é Enoque, agora é o João, o Antônio, o Carlos. Não mudou, irmãos. Só mudou os personagens. Então vem se repetindo. Lá no antigo concerto, vem se repetindo em gerações, tudo está se repetindo, ó. Tudo
está se repetindo. Por isso que depois da cruz, nós já recebemos tudo em Cristo. Mas você vê que as pessoas lá fora, eles procuram ter um posicionamento correto perante Deus. Eles estão deixando o que Jesus fez na cruz. Se Ele te justificou, por que eu vou buscar justificação? Se Cristo já me justificou. Graças a Deus. Então, se Cristo já me justificou, irmãos, para que eu vou buscar uma justificação? Para que eu vou querer ser perfeito, se Jesus já me trouxe a perfeição? Nós já somos santificados, nós já somos justificados, nós já somos perdoados. Por isso que a mensagem da cruz é loucura para quem escuta, é loucura para judeus que buscam sinais, é loucura para os gregos que buscam sabedoria. A mensagem da cruz, abençoados, é loucura. Como é que pode você falar que já é abençoado, que você já é liberto, que você já é justo, que você já é salvo em Cristo? Justamente por causa do reino de Deus. Porque nós recebemos a sua justiça. Nós agora estamos no reino dele, irmãos. Você agora está livre. Você já recebeu o acesso livre do reino do seu Filho amado. Vamos ver aqui na Bíblia, abençoados. Vamos ver aqui, Colossenses no capítulo 1. Pois Ele nos resgatou. Olha só que isso aqui é interessante, irmãos. Isso aqui é uma verdade. Isso aqui é profético. Isso aqui é uma palavra rema, irmãos. Ele te resgatou do domínio das trevas e te transportou para o reino do seu Filho amado. Então, aonde que nós estamos? Diga aí, igreja. Vamos falar um pouco. Amém. Cristo nos transportou para o reino do seu Filho. Olha só que maravilha isso aqui, irmãos. Você já está no Filho. Você já está no reino. Você não está forçando a entrar no reino. Você vê lá fora as pessoas forçando a entrada. Eles estão forçando, irmãos. Nós estamos na nova aliança, mas estamos com a mentalidade da antiga. Nós não. Lá fora estão na nova aliança, mas eles estão com a mentalidade da antiga. Eles estão tentando forçar a entrada no reino. Mas a Bíblia diz que você já está no reino. Então para que forçar uma coisa se você já está nele? O que está acontecendo, abençoados? É o que está acontecendo, irmãos. O povo não está entendendo, irmãos. Você já está no reino do Filho. Você já foi transportado para o reino. Por que forçar a entrada no reino? O reino de Deus é o nosso lugar em Cristo. É a sua moradia. Cristo está em você e você está nele. Aí, já estamos no reino do Filho amado, irmãos. Esse é o nosso lugar em Cristo. Por isso que Jesus falou para Nicodemos: se não nascer da água, Nicodemos, e se não nascer do Espírito, você não entra. Você não vai entrar no reino. Tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Porque se você ficar com essa mentalidade religiosa aí, você não entra, Nicodemos. Tem que mudar a mente. Jesus pregava boas novas do reino. O que é boas novas do reino? A Bíblia diz que a palavra evangelho significa boas novas. Se você for ver no original grego, é evangelion. Quer dizer, boas novas, boas notícias, amados. Então, se Nicodemos não mudar a mente,
Se Nicodemos não sair desse sistema religioso, ele não vai ver e ele não vai entrar no reino de Deus. Porque tem que nascer da água e tem que nascer do Espírito. Tem que mudar a mente. Metanoia é o arrependimento da nova aliança. É mudança de mente. É mudança de comportamento, irmãos. Presbítero, mas o que é nascer da água? O que é esse negócio nascer do Espírito? Vamos ver isso aqui, irmãos. Graças a Deus. Eu posso ouvir um amém? Nascer da água, abençoados, é você nascer para a palavra da verdade. Nascer da água é você nascer para o Evangelho. O que é nascer da água? Nascer na água é você nascer para as boas novas. É você nascer para a nova aliança. Isso é nascer da água. Jesus queria que Nicodemos fosse limpo, irmãos. Jesus queria que Nicodemos fosse purificado, que ele fosse lavado pela palavra da verdade. Jesus queria que Nicodemos fosse limpo daquela sujeira religiosa, irmãos. Queria que ele fosse limpo pela palavra. Por isso que Jesus falou assim: nasça da água e do Espírito. Porque é a palavra que nos lava. É a palavra que nos limpa. É a lavagem da água pela palavra. Se você não nascer da água, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Eles eram religiosos, irmãos. Desde criança, guardava toda a Torá. E mais, eles guardavam a Tanaka. O que é a Tanaka? É o livro, é a Torá, mais os livros proféticos e mais os livros históricos. Toda a lei, irmãos. Jesus, se não se lavar da água, se você não se purificar, você não entra no reino de Deus. Vamos ler aqui, irmãos. Efésios capítulo 5, verso 31. Olha só o que a Bíblia diz: vós, marido, amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Mas olha só, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, para purificá-la com a lavagem da água. A água, a palavra, quando você ouve a palavra água na Bíblia, é a palavra, irmãos. É a palavra que vai te limpar. É a palavra que vai te lavar, vai te purificar, vai te deixar limpo, irmãos. Vai te purificar, vai te santificar. Por isso que Jesus falou assim, nasça da água e nasça do Espírito. É a lavagem, irmãos, a lavagem da água pela palavra. É isso que Jesus estava falando para Nicodemos. João capítulo 1, 15, vamos ver aqui, irmãos. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, irmãos. Olha só, abençoados. Vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho vos falado. Você que está aqui no templo sede, você já está limpo pela palavra, amados. Vocês já estão limpos, vocês já estão purificados, vocês já estão santificados pela essa palavra. É a palavra que te limpa. Era isso que Jesus estava falando para Nicodemos. E Nicodemos não entendeu. Como assim nascer da água e do Espírito? Jesus queria que Nicodemos fosse lavado, limpo, purificado, toda a religiosidade, a sua mente lavada, o seu espírito lavado, tudo lavado, irmãos. Vida nova, uma pessoa nova, vazia da religião. Porque se a pessoa não se esvaziar desse sistema religioso, ela não consegue entender a graça. Ela não consegue entender o novo concerto, a nova aliança, não vai conseguir nunca. Porque está cheio, irmão, cheio de justiça própria, cheio de ego. Por isso que Jesus falou para ele dessa forma.
Seja limpo pela palavra, Nicodemos. Porque quando você for limpo pela palavra, você irá entrar no reino de Deus. Posso ouvir amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra, Senhor. Tu tem nos falado no nosso coração. Então, esse é o desejo de Jesus para Nicodemos. Jesus, ele pregava boas novas, irmãos. Boas novas do reino. Creia no Evangelho. Jesus disse: o reino de Deus está próximo. Arrepende-se e creia nas boas novas. A mensagem era totalmente diferente que era pregada na época. Na época era o ministério da circuncisão. Tudo era por meio do batismo. A mensagem era totalmente diferente da mensagem de Jesus Cristo. Jesus pregava boas novas, irmãos. Creia no Evangelho. Arrepende-se, mude a mente. Não creia nisso mais. Agora creia nos Evangelhos. Creia nas boas novas. Nós vimos aí que depois que o templo foi destruído no ano 70, o povo continuava fazendo seu sacrifício. Deus derramou sua ira, destruiu o templo, acabou com o templo. Jesus foi aos céus e o povo continuava a fazer sacrifício. Continuava fazendo sacrifício no templo. Só depois que destruiu, aí acabou. E agora nós vamos orar onde? Não tem templo mais? O que nós vamos fazer agora, irmãos? O templo foi destruído. General Tito acabou com tudo, matou todo mundo, levou tudo. Nós vamos orar onde? Agora é em espírito e em verdade. Não é em cima do monte, não é debaixo do monte. Agora é em espírito e em verdade. Então, nascer da água é a palavra. É você nascer para a palavra. Agora, presbítero, o que é nascer do Espírito? O que é nascer do Espírito? Já entendi, você me mostrou as bases bíblicas. Nascer da água, entendi. Agora, o que é nascer do Espírito? Vamos ver aqui, irmãos. O que é nascer do Espírito? João capítulo 1, nós lemos aqui, né? Capítulo 3. Mas antes, deixa eu ler isso aqui rapidinho, irmãos. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso aqui é o verso 6. Deixa eu ler aqui o verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Você viu só, irmãos? Abra sua Bíblia aí. 2 Coríntios, capítulo 3. Vamos ver aqui. 2 Coríntios, capítulo 3. Verso 6. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Verso 6. 3, verso 6. Vamos ver. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança. Eu quero ver o que você entende com essa mensagem aqui, igreja. Vamos ver o que nós entendemos com isso aqui. Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O que foi que nós entendemos aqui? Ele nos capacitou para ser ministro da nova aliança, do novo concerto, porque a letra mata, mas o Espírito é da nova aliança. Olha só, irmão, a nova aliança é do Espírito. Olha que interessante aqui, ó. Mas a letra mata. O que é a letra? É os 10 mandamentos. É o ministério da morte que a Bíblia fala. Pode ler o contexto. 3:6. Agora lê o 3:7 para você ver. É o ministério da morte. Então, Nicodemos, ele estava debaixo do sistema religioso. Ele guardava toda a lei. E guardava a Torá, guardava a Tanaca, guardava toda a lei. E isso é o ministério da morte.
A letra mata. Nicodemos tinha letra, irmãos, mas ele não tinha o espírito. Entendia da letra, mas não entendia nada do espírito. Entendia da letra, mas ele não entendia nada da nova aliança. Você via que Nicodemos perguntou: mas como pode eu entrar no ventre da minha mãe? Eu tenho que nascer de novo? Ele não entende nada, irmãos, da graça. Nicodemos não entendia nada da nova aliança. Ele não sabia nem o que estava acontecendo. Jesus falou: você não entende nem as coisas da terra, como que você quer entender as coisas do espírito? Ele não entendia nada, irmãos. Você vê lá fora, nós vamos falar da graça, o povo não entende nada, não sabe nem o que é, não consegue entender, irmãos, porque não estão ouvindo o evangelho da graça, não estão ouvindo o verdadeiro evangelho, o que salva. Mas a letra sabe, mas o espírito não sabe. Você vê lá fora, o legalismo sabe, a letra sabe, mas o espírito não sabe nada. É o que aconteceu com Nicodemos aí. Ministério da nova aliança. Nós somos capacitados para ser ministro do novo concerto, irmãos. A nova aliança. A nova aliança é do espírito, não é da letra. A letra mata. Nicodemos tinha letra, mas ele não tinha um espírito. Não sabia nada sobre a graça. Nicodemos não sabia nada sobre a nova aliança. Então, se você não entender a graça, Nicodemos, você não vai entrar no reino de Deus. Se você não entender a nova aliança, você não vai nem ver o reino de Deus. Tem que crescer no conhecimento, tem que crescer na graça. É por isso que Jesus falou isso para Nicodemos, irmãos. Vamos crescer, Nicodemos. Mude a sua mente. Por isso que é metanoia, irmãos. Mudança de mente. É o arrependimento da nova aliança. É você se converter. É você mudar a sua mente. Você crê que é pelo esse caminho, agora você crê que é pelo esse outro caminho. Você se converteu, você mudou a mente. Graças a Deus. Amém? Então era isso que Deus queria que Nicodemos entendesse. A nova aliança, o que é o reino de Deus. Nós já sabemos que o reino de Deus está em nós. Nós sabemos que o reino de Deus agora é a nossa moradia. Jesus está em nós e nós estamos nele. É o nosso lugar em Cristo. O reino de Deus é a justiça. Ô presbítero, mas me explica um negócio. O que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus? Na Bíblia fala de reino de Deus e na Bíblia também fala do reino dos céus. Qual é a diferença nesses reinos? Vamos ver hoje, irmãos, qual é a diferença? A diferença do reino de Deus para o reino dos céus não é nenhuma. Não há nenhuma diferença. É só a forma de expressão. Você vê que o reino do céu, ele é citado muito no texto de Mateus. Mateus, ele fala muito do reino dos céus. O reino de Deus é falado muito em Marcos, Lucas e João. Mateus não, Mateus fala do reino dos céus. Mas por que Mateus fala no reino dos céus e não fala do reino de Deus? Porque o Mateus foi escrito em hebraico, irmãos. É o único livro do Novo Testamento que foi escrito em hebraico. Foi escrito para o povo hebreus, para os israelitas. Então, o livro de Mateus, ele usa a expressão semita. O que é semita? O semita é aquele povo que não pronuncia a palavra Deus. Você já viu na Bíblia? Tem um povo, os israelitas, os que vêm da descendência de hebreus, eles não citam a palavra Deus. Por isso que Mateus cita muito o reino dos céus. Mateus não fala no reino de Deus. Eles são semitas. É a expressão que é usada. Então não há diferença reino de Deus e reino dos céus. Porque se nós formos ver, o Novo Testamento, ele não está em ordem cronológica. Você pega aqui a Bíblia hoje, você olha aqui,
vai aqui para trás. Quando chega bem aqui, você viu o Apocalipse, o último livro da Bíblia. Mas o Novo Testamento não está em ordem cronológica. Apocalipse podia estar aqui no começo. Aqui no final, aqui onde está o Apocalipse, podia ser o livro de João, por exemplo. Então não está em ordem cronológica como você olha aqui a Bíblia. O único livro do Novo Concerto, o único livro do Novo Testamento que está em ordem cronológica é o livro de Marcos. Se você quer saber tudinho sobre o que Jesus fez, passo por passo, dia após dia, horas após hora, lê o livro de Marcos. Livro de João, Jesus está aqui, agora ele já está lá. Depois que ele está lá, agora já está aqui. Não está em ordem cronológica, certinho, irmãos, ó. Dias por dia, não, só o livro de Marcos. Amém? Então o livro de Mateus, ele fala sobre o reino dos céus, que é a mesma coisa do reino de Deus, só é questão de expressão. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas o reino de Deus é o poder. Vamos ver isso aqui, abençoados? 1 Coríntios capítulo 4, verso 20. Reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em poder. Presbítero, você falou que o reino de Deus é a justiça, mas aqui está falando que é o poder. E aí, irmãos? Você falou que é a justiça, presbítero, mas aqui está falando que o reino de Deus não consiste em palavra, mas sim em poder. Vamos ver isso aqui, abençoados. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 20. Mas vamos ver aqui o que o Paulo diz. Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus. O Evangelho, abençoados, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Judeu, grego, todo mundo que crê, irmãos. Ele é o poder de Deus. Mas por quê? Romanos 17. Porque no Evangelho se revela a justiça de Deus. Você viu aí? O poder de Deus é o Evangelho, mas é porque você descobriu a justiça de Deus. A justiça de Deus é o reino, irmãos. Olha só, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que vem do princípio ao fim, de fé em fé, porque o justo vive da fé. O justo vive da nova aliança. O justo vive do Evangelho, irmãos, das boas novas. Então o poder de Deus é o Evangelho, porque nele você vai descobrir. Ele está dando uma chave. Apóstolo Paulo está te dando uma chave. Ele está te dando uma dica. Quando você começa a estudar a palavra, você está vendo que ele está te dando uma dica. Ó, olha só, vou falar para vocês aqui, ó. O poder de Deus, o reino de Deus não consiste em palavra, mas sim em poder. Ele vai te dar uma dica. Apóstolo Paulo está te dando uma dica aqui, ó. É o poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Porque o Evangelho é revelado. No Evangelho você vai descobrir, irmãos. Abençoado, no Evangelho você vai descobrir a justiça. É no Evangelho que você descobre. A Bíblia diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é a justiça. Quem é a justiça de Deus em Cristo, diga amém. Não, irmãos, quem é a justiça de Deus em Cristo, diga amém. Eita, diminuiu, hein? Na primeira foi alta, agora foi baixa. Ficaram com dúvida, foi? Quem é a justiça de Deus em Cristo, diga amém. Graças a Deus. Então vamos continuar, irmãos. Graças a Deus. Então, metanoia, a palavra arrependimento da nova aliança, a palavra arrependimento quer dizer metanoia, mudança de mente. Metanoia quer dizer mudança de comportamento. É mudança de comportamento, irmãos. Você crê que é justo pelo seu ato,
pelo que você faz, e agora você vai crer que você é justo pelo ato de Jesus. Olha só que coisa maravilhosa isso aqui, irmãos. Você crê que é justo pelo que você faz, e agora você vai crer que você é justo pelo que Jesus fez. Olha que bênção isso aqui. Olha que coisa maravilhosa. E lá fora o povo não entende isso. Eles querem ser justos pelo que eles fazem. Mas Jesus falou assim: vocês são justos pelo que eu fiz, não pelo que vocês fazem. É o que eu fiz, é o meu ato que te torna justo. Vamos ver isso aqui. Isso aqui é difícil de entender. Olha só, isso aqui está lá em Marcos. É a pregação de Jesus. O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependa e creia. Isso aqui, creiam nas boas novas. Isso aqui nós já cremos. Vamos ver aqui. Romanos 5:18. Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um ato de justiça, olha só, um ato, uma coisa só, abençoados, povo de Deus, povo eleito, você que está nos assistindo pelo canal aí, ó, um ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vidas, abençoados. Irmãos, isso aqui é forte, irmãos. Isso aqui é forte, abençoados. 5:18. Um ato de justiça, abençoados. Para que você quer ser justo se Jesus já fez a sua justiça? Para que você quer tentar ser perfeito para Deus se Deus já te tornou perfeito em Cristo? Por que, irmãos? Isso é viver no novo concerto e a mentalidade da antiga aliança. Na antiga aliança, isso é válido. Isso era válido. Eles tentavam ser justos, tentavam ser certo, mas você está na nova aliança. Você agora está na graça, abençoados. Por isso que a Bíblia falou, agora é depois da cruz. É o Cristo crucificado, é o Cristo ressurreto. Tudo agora é em Cristo. Você é abençoado em Cristo, você é salvo em Cristo, você é liberto em Cristo. Tudo é em Cristo. Por que você quer colocar o que você faz se Ele já fez? Veio a graça sobre todos os homens para justificação de vidas. Quer dizer, você agora é justo. Um só ato. Posso ouvir um amém? Então você tem que abandonar a sua pretensão de justiça própria. Você tem que abandonar a sua pretensão. É você querer ser justo, se tornar perfeito para Cristo. Nem os heróis da fé, irmãos. Tu vê que os heróis da fé caíram, pecaram, grandes pecados. Não é pecado pequeno, grandes pecados. O que foi que Davi fez? Adultério. O que foi mais que Davi fez? Pecado grande, mas está lá, o herói da fé, está lá, Hebreus 11, vai lá, Deus não registra mais pecado, Deus já aniquilou o pecado na cruz, porque Ele nos transportou para o seu reino, você foi transportado para a justiça, agora Ele te justificou, e Ele te perdoou. Graças a Deus. Posso ouvir um amém? Então isso é mudança de mente. Se você não conseguir mudar a sua mente, você nunca vai entender o Evangelho da graça. Você vai viver dentro de uma igreja da graça, você vai ouvir o Evangelho, você não vai entender, porque você tem que mudar a mente. É arrependimento da nova aliança, não é choro, não é contrição, não é remorso, isso não é arrependimento, é mudar a mente. O que é mudar a mente? Suponhamos que aqui é um caminho, você está andando nesse caminho, a vida toda, você aprendeu de um jeito, você vê que 90%, todo mundo na religiosidade, em um só caminho, metanoia, mudança de mente, agora você vai mudar o caminho, agora você vai para esse. Quer dizer, você se converteu, você virou as costas, você estava andando aqui, agora você crê que é aqui. Você crê que você era justo pelo que você faz, agora você vai crer que você é justo pelo que Jesus fez. Mudança de rota, mudança de caminho, irmãos.
Arrependimento muda a mente. Por isso que você tem que se arrepender. Lá fora, se você falar, ô irmão, se arrepende disso aí, ó, arrepende-se. Ele acha que é para se arrepender dos pecados. Não, é para você mudar a mente. Muda a mente. Você crê assim, agora crê aqui agora. Era isso que Jesus queria que Nicodemos fizesse. Mudança a mente. Mudança de mente. Crê nas boas novas agora, Nicodemos. Graças a Deus. Amém, irmãos? Porque se você tentar querer ser justo pelos seus atos, deixa eu te mostrar um versículo aqui. Graças a Deus. Você que busca ser justo. Vamos ver aqui. Romanos 3, capítulo 20. Você que está nos assistindo pelo canal, eu vou postar aqui, abençoado, ó, o texto e o contexto. Mas vamos ler aqui, você que está aqui no templo 7. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Porque pela lei vem um conhecimento do pecado. Ninguém, irmãos, ninguém será justificado pelas obras da lei. Porque pela lei veio o conhecimento. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Quanto mais legalista, mais lei, mais pecam. É a força, irmãos. E ninguém será justificado. A pessoa pode querer ser mais santa do que todo mundo. Num dia não é justificado. Deus é justo e justificador daquele que tem fé, daquele que crê. Então, quando você crê no Filho, que é a graça, João 17, a graça veio, você é justificado. Posso ouvir amém? Por quê, irmãos? Nós vemos isso aqui, nós lemos a palavra, nós citamos muito a base bíblicas, para que os irmãos venham entender. Porque nós vemos lá fora, o povo está um pouco tão equivocados. Eu acho que é por falta da leitura, irmãos. Se ninguém é justificado, por que eu vou buscar uma justificação? Já vou sair fora desse caminho. Esse caminho aqui está errado. Eu vou agora pular para esse caminho aqui, o caminho da justificação. Porque eu estou indo no caminho, tentando me fazer ser justo, tentando ter um posicionamento correto, e a Bíblia diz que ninguém será. Para que eu vou passar a minha vida toda? Para no dia do juízo a igreja for e eu ficar? Mudança de caminho, mudança de rota. A mente muda a mente. Agora eu vou por esse caminho. Esse caminho é da justificação. Esse é o caminho que te justifica. É esse caminho que te leva à graça. Amém, irmãos? Então você tem que se converter. É o engraçado que eu acho. Lá fora você fala: ô irmão, vai se converter, irmão. Vai se converter, irmão. Eles têm uma noção diferente do que é se converter. Converter é você mudar. É a convenção. Você está dirigindo um carro, aí você vê, ó, convenção. Conversão, né? Quer dizer, vai vir um balão, você está indo nessa direção. Aí a placa, ó, convenção. Aí você vai fazer a curva e vai voltar. Você não vai continuar. Ele fala: vai se converter, irmãos. Quer dizer, vai buscar santidade. Não é isso, irmão, que a Bíblia diz. Olha só, Jesus, os 12 discípulos, Pedro andava com Jesus. Jesus curava, multiplicava pães, fazia milagres, ressuscitava mortos. Pedro vinha vindo com Jesus, orava pelo povo, colocava a mão no povo, pregava para o povo. Pedro fazia tudo que Jesus fazia, irmão. Pregava, lia a Bíblia. Pedro era um cristão, irmãos. Pedro era crente, era um dos discípulos, era um dos 12. Fazia tudo. Via Jesus pregando, via Jesus curando. O Pedro ajudava. Era como se fosse um obreiro, era como se fosse um co-pastor. Aí Jesus chega: Pedro, quando você se converter, você vai ajudar seus irmãos aí. Olha, Jesus, então eu não sou convertido, não? Não, você não mudou a mente.
mudança de mente, abençoados. Temos que mudar a mente. Olha só aqui, ó. Lucas capítulo 22, verso 32. Olha só. Mas eu rogarei por ti, Pedro, que a tua fé não desfaleça, que a tua fé não se acabe. E quando tu se converter, olha só, irmãos, isso aqui é uma afronta. Pedro está andando com Jesus direto. Teve uma época que Pedro quis apelar com Paulo, ficou nervoso. Paulo, você não viu Jesus, você não andou com Jesus, e você recebeu a nova aliança, você recebeu a revelação da graça? Eu não vou aceitar isso. Eles entraram em umas. Porque olha só, Pedro anda com Jesus, irmão, o dia todinho você andando com Jesus, orando pelo povo, pregando o evangelho. Pedro, quando você se converter, você vai fortalecer seus irmãos. Você não é convertido, você não mudou a mente, você não está crendo no evangelho, você não está crendo nas boas novas. Converter, mudança de mente. Que é isso, irmãos? Você viu o poder que nós temos que entender a palavra? Jesus falou assim: aquele que me ama, cante louvores. Foi isso que Jesus disse? Aquele que me ama, dobre o seu joelho e ore. Se você me ama, jejuma. Foi isso que Jesus falou? Se você me ama, cante, me adore. Jesus não falou isso. Aquele que me ama, guarda as minhas palavras. Guarde a minha palavra, irmãos. Ouça o evangelho e guarde aqui. Amém? Amém ou não amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Então a graça, irmãos, ela nos ensina a se livrar das maldades do mundo, da impiedade desse mundo. A graça não é uma licenciosidade para você pecar, não é uma licença para você pecar. Você já é um pecador, você não precisa de licença para pecar. A graça não é uma licença para pecar. A graça é a força para você não pecar. A Bíblia diz que os que estão debaixo da graça, os que estão debaixo desse ensinamento da graça, eles não estão debaixo do pecado. A graça, ela vai te ensinar a renunciar às impiedades, às práticas mundanas. É a graça que nos ensina, irmãos. Nós ensinamos a graça e é a graça que te ensina. Você aprende com a graça. Olha só o que eu vi essa semana, irmãos. Essa semana eu vi na internet. Isso aqui eu achei uma coisa muito sem graça. Um cantor famoso da década de 80, um cantor cristão, que se diz cristão, da década de 80, uma pessoa que influencia outras pessoas. Olha só o que essa pessoa disse numa redes sociais. Primeiro, ele disse num palanque, milhões de pessoas assistindo, e depois ele disse nas redes sociais. Cantor muito famoso. As músicas desse cantor tá nas igrejas tudinho aí cantando. Olha só o que o cara disse: essa graça é uma desgraça. Essa graça é sem graça, vai te levar à morte. Aí quando eu vi aquilo na rede social, esse blasfemou, insultou o Espírito da graça e profanou o sangue da aliança. Esse sim blasfemou. A pessoa não tem um entendimento e quer atacar. A graça, irmãos, é Jesus. A graça é uma pessoa. João 17, a lei foi dada, mas a graça e a verdade veio. É uma pessoa. Insultou o Espírito. Esses irmãos da graça aí podem pecar à vontade. Eles falam que pode pecar à vontade, pode fazer o que quiser. Mas vamos ver o que a Bíblia diz. Abre sua Bíblia aí, irmãos. Tito capítulo 2.
capítulo 2. Vamos ver o que a graça nos ensina. Vamos ver se a graça vai nos levar para o buraco mesmo, como falam aí. Tito capítulo 2, verso 11 e o verso 12. Olha só. Porque a graça de Deus, ela se manifestou salvadora de todos os homens. Quer dizer, é o evangelho da graça que vai te salvar. Aqui você já tem a certeza da salvação. Ela nos ensina a renunciar à impiedade. Ela nos ensina a renunciar às paixões mundanas. Ela nos ensina a viver de uma maneira sensata, de uma maneira justa, de uma maneira piedosa nesta era presente. E aí, irmãos? Vamos para a palavra ou vamos ficar ouvindo o que o homem diz? O que eu acho? Não é o que eu acho, abençoados, é o que está escrito. A graça nos salvou. Queira você, não queira, irmãos. Acha ruim ou acha bom, isso é entre você e Deus. Reclama com Cristo. Foi Ele que subiu na cruz, não foi você. É a graça que vai te salvar. Se você está no ensinamento que não é a graça, você já não é salvo. Não é o que eu estou falando, é o que está escrito. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Se você não quer entender, aí é com vocês. Mas a palavra é a verdade. Eu prefiro ficar com a palavra. Então ela se manifestou salvadora, irmãos. E agora, pela graça, ela nos ensina a renunciar às paixões desse mundo aí fora. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Então, o que leva à morte não é a graça. O que leva à morte é a lei. Está no sistema legalista? Vem para a graça. Está na legalidade? Vem para a graça. O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Está na lei? Está na morte. Está na graça? Está na vida. Posso ouvir amém? Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas, irmãos, bem forte.